Bom dia a todos vocês, irmãos da Igreja Batista da Freguesia e todos os amigos que também estão assistindo às nossas transmissões. Que Deus abençoe você nesse dia. Eu quero lembrar que nós teremos hoje à noite, às 19h30, também a nossa transmissão, e a transmissão é o Em Família, palavras para a família e oração pela família também. Tem um aviso importante a trazer hoje para toda a Igreja Batista da Freguesia. Nós estamos preparando todo esse grupo que está trabalhando nessa área virtual, está preparando um mural online de empregos e de serviços. O que isso quer dizer? Nós vamos fazer online a divulgação de tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fornece para todos os integrantes desta rede. Pode ser que você, por exemplo, corte cabelo, e eu estou precisando cortar o cabelo. Há muita gente que deve estar precisando cortar o cabelo também. Você corte cabelo, então você vai dizer lá, olha, eu corto cabelos. E aí você vai fornecer esse serviço. Ou pode ser que você forneça um produto, você forneça, por exemplo, refeições, delivery nessa área. Então você vai colocar lá. E nós vamos poder, então, uns utilizar o serviço dos outros, e isso certamente vai ajudar muitas pessoas. Então eu quero que você tenha a liberdade de ligar para a secretária da igreja, no telefone da igreja, 238... esqueci agora, desculpe. No boletim da igreja, nas publicações que você tem, os telefones estão lá. Você vai mandar o seu nome, o nome do seu negócio, pode ser que seja uma empresa, pode ser o seu negócio particular, então o nome do seu negócio, o serviço ou produto que você oferece e o telefone de contato, e-mail de contato. Então esse cadastro vai ser feito, vai ser lançado então um mural online de empregos e serviços. Certamente vai abençoar pessoas nesse tempo de reclusão, nesse tempo difícil de manter os nossos negócios em funcionamento. Antes de mais nada, nós vamos orar, pedir a Deus orientação, pedir a Deus a sua bênção nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu quero suplicar, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Pai. Nós somos falhos, nós procuramos fazer o melhor, mas somos falhos, eu te peço perdão por isso. Eu quero suplicar também a tua bênção sobre nós, Senhor. Suplicar que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito, seja para trazer a palavra, seja para ouvir a palavra, seja para viver a palavra, Senhor. Abençoa a tua igreja, que se reúne, Senhor, de forma virtual. Pode ser, Senhor, que tenhamos que permanecer algum tempo com o templo fechado, mas a igreja continua viva e aberta, Senhor. Senhor Deus, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter essa mensagem da manhã dividida em dois espaços. O primeiro espaço é para recordar, para lembrar o que aconteceu no dia de hoje, há quase 2000 anos atrás, quando Jesus entrava em Jerusalém para passar ali a sua última semana antes da crucificação e ressurreição. E uma segunda parte, eu tenho sido tocado por Deus, tenho sido mexido por Deus para trazer uma palavra para a igreja, uma palavra de alerta e uma palavra de união. Então vamos primeiro ter essa parte aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 12. João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Nós vamos estar lendo até o versículo 19. Até o versículo 19. Ok? Abriu aí? João 12, a partir do 12 agora. Só lembrando apenas que
Um pouquinho antes desse momento que nós vamos ler aqui, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Ressuscitou Lázaro numa aglomeração, num bairro distante de Jerusalém, Betânia. Isso estava ali a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Então acontece o que nós vamos ler agora, e diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. O texto aqui, que descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, escrito em João, ele tem características muito próprias. Os textos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, descrevem de uma forma um tanto mais pormenorizada e tem uma ótica um pouco diferente, dão mais ênfase àquela questão do jumentinho e de que Jesus teria mandado buscar um jumentinho em um local distante que estaria amarrado à frente de uma casa e toda a situação que ocorreria, e Jesus já sabia de tudo aquilo. Mas eu quero focar hoje aqui no Evangelho de João. Diz assim o texto: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa. E quando fala em numerosa multidão, nós ficamos, será que era muita gente que ia à festa em Jerusalém? Flávio Joséfo, que era um historiador daquela época, não bíblico, mas um historiador sério da época, faz a descrição de uma dessas festas de Páscoa em Jerusalém e levanta um número que, segundo Joséfo, era de cerca de 2,7 milhões de pessoas que afluíam a Jerusalém. Uma quantidade muito grande. Eram enormes multidões. Não se trata de um pequeno aglomerado de pessoas. O texto diz que Jesus então se aproxima, uma determinada parte da multidão vem com ele, porque o seguiam depois daquele grande sinal da ressurreição de Lázaro, e uma parte da multidão também saía de dentro de Jerusalém para se encontrar com Jesus. Jesus ali estava levando a muitos a sua mensagem e a sua missão. O versículo 13 vai dizer que ele tomou ramos de palmeiras. Os outros evangelhos apenas descrevem como a tomada de ramos. Só João descreve como sendo ramos de palmeiras. Mas as palmeiras têm aí um significado bastante importante. As palmeiras simbolizavam a própria Judeia. Havia moedas cunhadas na época com palmeiras, moedas que foram cunhadas por aqueles macabeus que são descritos em alguns livros apócrifos, e essas moedas traziam a figura de uma palmeira, simbolizavam a própria Judeia. E isso significava uma grande esperança nacionalista dos judeus com relação a uma possível chegada, uma possível insurgência para derrubar ou expulsar o Império Romano. Então, na realidade, o que aquelas pessoas estavam fazendo, e por isso elas diziam: Hosana, bendito que vem
rei de Israel, eles estavam vendo em Jesus a possibilidade de levá-lo a um trono como um rei político, um rei de poder, de guerra. Eles esperavam que Jesus fosse aquele que estivesse entrando para conduzir uma situação que fosse de insurreição. Mas Jesus os surpreende. Eles começam a gritar: Hosana, que significa salva-nos, nós te rogamos. Havia ali, naquele caldeirão de 2,7 milhões de judeus, um desejo de revolução, de insurgência. De repente, Jesus entra em Jerusalém, como diz o texto, em um jumentinho. Isso tem um enorme significado. Se Jesus entrasse naquela cidade com um cavalo, sobre um cavalo de guerra, estava dado o sinal de que ele era o líder político, guerreiro que aqueles judeus desejavam. Mas Jesus entra num jumentinho. E o jumentinho era a montaria daqueles que querem paz, que vivem em paz. Há uma profecia que está lá em Zacarias 9:9, centenas de anos antes de Cristo, que falava exatamente isso, que Jesus entraria na filha de Sião, ou seja, na cidade de Jerusalém, com um jumentinho. Esse texto está descrito aqui no versículo 15, que diz assim: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. O versículo 16 vai nos contar que os discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. O texto vai nos deixar claro que aqueles discípulos que estiveram com Jesus, ouvindo, vivendo com ele durante 3 anos, não compreendiam ainda muito bem a sua missão salvadora. Eles só foram entender quando foram ligar os fatos depois que Jesus havia morrido na cruz, ressuscitado, e Jesus então voltar aos céus. Aí eles entraram em reflexão. Às vezes nós, homens, mesmo aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que sabem da sua história e da palavra de Deus, às vezes somos lentos para compreender qual seja a verdadeira mensagem do Senhor na nossa vida. Demoramos a compreender aquilo que Jesus quer de nós, que Deus espera de nós. Por vezes perdemos tempo, por vezes só lembramos disso muito tarde. E essa é uma situação que deve nos lembrar que precisamos estar ávidos de compreender qual seja a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E há que haver coragem da nossa parte para, compreendendo, agir nessa direção. O versículo 16, ou melhor 17, vai dizer que Jesus dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Volte a página um pouquinho, vá para João 11, versículos 40 a 43, e há ali um momento em que acontece a ressurreição de Lázaro, e nós vamos compreender muito bem o que significa esse texto, que diz que dava ele testemunho à multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro para fora. Veja aí, João 11, de 40 a 43. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, ali se referindo à pedra que cobria o sepulcro de Lázaro, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste.
E depois Jesus faz uma pequena observação, como se estivesse conversando baixinho com o Pai. 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Os homens se lembraram que Jesus havia testemunhado do Pai naquela situação. Versículo 18. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Aí a palavra sinal corresponde a milagres. João, no seu evangelho, chama os milagres de sinais. Por que sinais? Embora aquele povo andasse ávido atrás de milagres, a grande intenção de Deus e de Cristo não era que esses sinais fossem a grande ênfase do seu ministério. Não era que as pessoas corressem atrás dos sinais, mas que as pessoas conhecessem Cristo através dos sinais. Veja o que nos diz aí, venha comigo agora em João, lá para o 20, para o capítulo 20. João para o capítulo 20 e vamos até o versículo 30. João 20, 30 e 31. João 20, 30 e 31. Olha o que o evangelista, inspirado por Deus, diz sobre estes sinais que Jesus fazia. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres de Jesus são motivados, são justificados por Ele mesmo, para que as pessoas creiam nele e, consequentemente, sejam salvas. Voltando para João 12, no último versículo, versículo 19, diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Os fariseus, os líderes religiosos, estavam profundamente enciumados de Jesus, porque as pessoas seguiam Jesus, porque as pessoas reconheciam nas suas palavras que ninguém dizia, que ninguém tinha o poder para dizer. E eles reconheciam lentamente, iam compreendendo que se tratava do Salvador. Então eles estavam tramando matar Jesus, estavam prontos para matar Jesus. E eu quero convidar você a verificar isso, porque está escrito que eles tramavam contra Jesus. Você pode consultar depois os seus textos e verificar que Jesus previamente já era alvo da tentativa e do plano de assassinato deles. Interessante observar também que eles dizem: vede, no final, nada aproveitais. Ou seja, vede que nós não conseguimos nada. O povo continua seguindo Jesus. Muito bem. Algo interessante a observar é a última frase, que diz assim: eis aí vai o mundo após ele. Não se refere a eis aí vai a nação judaica, eis aí vai o povo do livro atrás de Jesus, mas se refere realmente ao mundo. Eles já percebiam que as nações começavam a seguir Jesus muito antes da sua morte. Você pode ver o próximo versículo, o versículo 20, apenas para encerrar, que diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, e aqui nós não estamos nos referindo a judeus, mas ainda assim foram a Jerusalém por ouvir falar de Jesus,
Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. O mundo já começava a seguir a Jesus. Glória a Deus por isso. Na próxima semana, no domingo, nós vamos estar pregando sobre a crucificação e a ressurreição. Mas eu não estou terminando ainda aqui a minha palavra, e eu quero chamar a atenção para uma leitura bíblica e para um comentário que eu quero fazer com vocês hoje. Ontem à noite, eu fui muito tocado por Deus para dar uma palavra para você, igreja. Para vocês, amigos que nos veem, que nos acompanham nessas transmissões. Não é uma palavra agradável, não é uma palavra doce, mas entendo que é uma palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês. Por favor, abram sua Bíblia em Ezequiel. Eu vou fazer uma leitura de um capítulo de Ezequiel, capítulo 22 de Ezequiel. Abram, por favor, Ezequiel 22. Na minha Bíblia, Ezequiel 22 está na página 1181. Deve estar por perto aí, na de vocês também. Ezequiel 22. Eu vou ler o capítulo, todo o capítulo. Eu vou ler todo o capítulo. E eu quero que vocês também pensem na situação que existe aqui. Esse texto fala das abominações de Jerusalém, ou no comportamento de Jerusalém, no que acontecia ali em Jerusalém. Esse texto é escrito aproximadamente no ano 600 a.C., por ali. O povo de Israel, o reino do norte, já havia sido tomado pelos assírios cerca de 130 anos antes. Só restava o reino do sul, o reino do Judá. Então, o grupo que era considerado o povo de Deus, o reino de Judá, vivia esta situação aqui na sua capital. Eu vou ler, vocês por favor acompanhem, depois eu quero fazer alguns comentários e quero fazer uma convocação para a igreja. O texto tem como título As Abominações de Jerusalém. É o profeta que está falando, orientado por Deus como boca de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás essa cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E disse: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo seu sangue por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento. E o término dos teus anos, por isso eu te fiz objeto da vergonha das nações e escárnio de todas as terras. O texto fala de uma cidade sanguinária, de uma cidade que está derramando sangue no meio de si, numa cidade que faz ídolos, numa cidade contaminada, e fizeste chegar o dia do teu julgamento. Eu não tenho como deixar de fazer um paralelo entre esta descrição da Jerusalém de 600 anos de Cristo com os dias de hoje. Nossa cidade continua sendo assim. Nossa humanidade, o nosso país continua sendo assim. O derramamento de sangue, a vergonha e a abominação da idolatria. E o que é assustador, mas é compreensível, está quando a palavra diz: chegou o tempo do teu julgamento. O tempo do teu julgamento. Veja o que diz a partir do versículo 5. As que estão perto de ti e as que estão longe vão rir de você, escarnecer, ó infamada e cheia de inquietação.
E aí agora começa a falar das autoridades e das posturas das autoridades na cidade de Jerusalém. Veja a semelhança com as posturas das autoridades do nosso país. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas, profanaste os meus sábados. São homens caluniadores que se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio, descobrem a vergonha do seu pai, abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos. Esse texto fala de uma promiscuidade, de uma degradação da família e dos hábitos e dos bons costumes familiares que acontecia em Jerusalém. Mas a gente se pergunta, será que é tão diferente no nosso país, na nossa cidade? Será que as normas que têm sido disseminadas no meio da sociedade são melhores do que o que acontece em Jerusalém aqui? No versículo 12 em diante, há uma palavra sobre os abusos contra os trabalhadores. 12. No meio de ti aceitam subornos, ou melhor, o sentido mais profundo disso aqui é roubam os trabalhadores, roubam o dinheiro dos trabalhadores para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo-os. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim se esqueceste, diz o Senhor. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por meio e por causa da tua culpa de sangue, e há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Nós temos visto a extorsão da força de trabalho na nossa cidade, no nosso país, o abuso, a ganância sobre a classe trabalhadora. E o texto pergunta ainda: estão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, Senhor, o disse e o farei. O Senhor promete castigo. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras e porei fim à tua imundície. Serás profanada em ti mesmo à vista das nações e saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim uma escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno para soprar fogo sobre eles, a fim de se fundirem assim, vos ajuntarei na minha ira, no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Eu sei que muitos de vocês sabem que uma boa parte dos metais, inclusive o ouro, mas no entanto o ouro não é citado aqui, e entendo que seja proposital, muitos dos metais são purificados no fogo, são purificados no calor do fogo. O que o texto está dizendo é que Deus, diante da abominação do seu povo ou da abominação da sociedade, traz fogo para a purificação, ou seja, provação, sofrimento por causa da impureza da sociedade. Versículo 21, caminhando para o fim, diz assim: congregar-vos-ei, ou seja, juntarei vocês
deixarei vocês juntos, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Versículo 23, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Nos povos antigos, o furor de Deus e o castigo de Deus muitas vezes se mostrava pela ausência de chuva sobre as regiões. Os povos eram agrícolas, eram pastoris, então a presença da chuva era fundamental e o castigo de Deus muitas vezes vinha pela abstenção da chuva. Isso aqui significa castigo, isso significa uma palmada de um pai que ama sobre o seu filho. 25. Conspiração dos teus profetas. Preste atenção agora na sequência do texto, porque essa sequência é uma profunda crítica às autoridades de uma cidade e de um povo. Dentro dessa crítica estão reunidos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e a igreja nessa crítica, que diz assim, a partir do 25, conspiração dos teus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, os tesouros, as coisas preciosas eles tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas se encobrem, ou lhes encobrem isso com cal, por visões falsas. Ou seja, os seus profetas escamoteiam a realidade, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra, praticam extorsão e andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro eles oprimem sem razão. O texto é profundamente crítico com os líderes, é profundamente crítico com os políticos, com os religiosos, com os poderes, e mostra claramente o quanto a abominação de uma cidade, de um povo, estão nas mãos de políticos e de líderes desonestos. O texto caminha para o fim, só há mais 2 versículos, e eu quero que você preste muita atenção no próximo versículo. Quando Deus olha para Jerusalém e vê todos esses desmandos, uma sociedade tão destruída, tão corrompida, tão má, e a verdade é que tão má quanto a nossa sociedade. O texto vai dizer assim no versículo 30, como um desabafo de Deus, busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Ninguém. Deus deseja encontrar pessoas que orem pela terra, pessoas que justifiquem o perdão de Deus sobre a terra, mas o Senhor não encontrou ninguém. E eu fico pensando se Deus não está procurando em nós um povo que se ponha na brecha, um povo que ore, um povo que se derrame diante de Deus. Queridos, eu entendo que tudo isso que nós estamos vivendo de forma inédita no mundo, e a gente fica lutando para entender,
Se trata da oportunidade que Deus está dando para nós, para que nós nos conscientizemos do que é a realidade das nações, do que é a realidade da nossa cidade, a realidade da nossa própria vida. E Deus, que nos ama, deseja que nós nos coloquemos na brecha em oração pela nossa cidade. Isso tem batido fortemente no meu coração, fortemente. E é isso que eu quero dizer para vocês. E a gente fica dizendo assim, será que tem jeito? Será que tem jeito? E eu vou lembrar para vocês um momento também no povo de Deus, em que Deus entendia que o povo merecia castigo, que as nações mereciam ser justiçadas. E lá em 2 Crônicas 7, vocês conhecem muito bem esse texto, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 12, diz assim: de noite apareceu o Senhor ao rei Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Queridos, é tempo de nós nos unirmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós sermos humildes, é tempo de nós fazermos uma avaliação, uma autoavaliação, uma avaliação da situação que nós estamos vivendo e não passarmos por ela como alguém que está tirando férias, mas que está compreendendo a oportunidade que Deus está nos dando. E eu conclamo a igreja a orar, a pôr os joelhos no chão, se colocar na brecha por essa terra, pela nossa família, pelo nosso país, pela nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos encara não como uma massa, mas como pessoas. O Senhor nos olha com individualidade e a tua palavra diz claramente que o Senhor é aquele que enxerga além das aparências, mas que enxerga o nosso coração. E meu pedido é de perdão, Senhor, perdão pelas minhas falhas, perdão pelas nossas falhas. Eu quero suplicar que o Senhor nos ensine a que sejamos pessoas melhores, pessoas que busquem, Senhor, mais a tua face, que tenhamos a humildade de admitir os nossos erros. E ajuda-nos, Senhor, que nós sejamos aqueles que se colocam na brecha para orar e para clamar sobre a nossa terra. Senhor, fala a cada um desses que aqui estão assistindo, a cada um desses, Senhor, que conhece o teu nome, conhece o nome do teu filho, que haja um avivamento espiritual na nossa igreja, nas nossas famílias. Senhor, aviva-nos, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, toca no coração dos governantes, toca no coração dos líderes, mas toca também no nosso coração, para que nós compreendamos que o Senhor está falando conosco e não levemos essa situação, Senhor, com desprezo, com incompreensão, com ignorância, Pai. Aviva a nossa fé, Senhor, eu te suplico. Tudo isso eu te peço e te agradeço, suplicando a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor e a tua graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Hoje à noite nós teremos o Em Família às 19h30. Deus abençoe vocês.